caso mais corriqueiro, mais simples, você tem possibilidade de desenvolver técnicas, né? De uma série de coisas. Vai ter um olhar mais apurado porque Sim, tem o porque tem uma conhecimento. formação. Exato, né? E rua pode ser qualquer formação, contanto que você goste. Né? Porque a pessoa, às vezes, se ilude. Tá? Então, depois do caso Isabela, houve, assim, uma explosão. Né? Todo mundo queria ser perito criminal. Isabela Nardoni? Isabela Nardoni, Teve, assim, uma procura. Por que Né? você Impressionante. acha? Porque marcou demais. Foi um caso que foi um divisor de águas mesmo. Foi Inclusive, seu caso, na né? perícia, foi um dos casos. Né? Foi um divisor de águas, em todos os sentidos, inclusive na perícia. Porque outros estados tinham uma série de carências. Como isso apareceu e falou, olha, quem resolveu o caso foi a perícia. Porque até então, você vê, isso foi em 2008, né? As pessoas não tinham muita noção. Então, a população começou a se tocar. Né? E foi, assim, muito interessante, porque termos que a gente usa muito específicos na perícia, as pessoas começaram a falar. Né? Então, o caso Isabela, na verdade, ele durou 2 anos, porque 2008, até o julgamento, eu estava lá respondendo quesito, fazendo não sei o que e tal. E quando eu saía... Vamos, só pra gente falar um Sim. pouquinho. Você recebeu esse caso cru, é isso? Você Sim. recebeu assim pra... Tá aqui, aconteceu isso. Como é que foi o seu olhar no primeiro momento? Então, como é que era a estrutura do núcleo? Isso já foi em 2008, já tem um bom tempo, né, que eu era perita. Na ocasião, eu era assistente técnica da diretoria. Então, eu ficava lá dando suporte para o pessoal que faz peça de exame, para o pessoal que faz reprodução, para o pessoal do plantão precisava. Tal. E eu já estava toda ali, né, há muito tempo, fazendo as minhas experiências, estudando reagente para mancha latente de sangue, que ninguém sacava, as luzes forenses, assim, iniciativa minha. Desde 99, eu estava mexendo com esse tipo de coisa. Consegui um material de brinde para ver, para estudar tal. No plantão, tem uma equipe que fica de plantão. Então, foi um perito, logo que aconteceu o caso, chamaram para o local, foi um perito que estava de plantão, doutor Sérgio. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele já viu algumas coisas, tal, mas ele falou, tem alguma coisa aqui que não está batendo com a história que foi apresentada. Ele era colega seu, é isso? Colega, do mesmo núcleo. tava Só no que ele plantão. estava no plantão. Entendi. E eu era assistente técnica. Né? Então, eles poderiam me chamar a qualquer momento. Eu ficava em QAP no telefone. Porque deu um problema aqui. Se eu tivesse que, eu ia, dava suporte e tal. Ele atendeu. Qual era a história? Como é que chegou para a gente? Como um crime patrimonial. Tá? Então, o que é um crime patrimonial? Envolve o quê? Bens. Roubo, furto, sequestro mediante extorsão. É um crime patrimonial. Porque você fala, poxa, mas vai sequestrar uma pessoa? Não é? Não. Sequestra a pessoa, né, para extorquir alguma coisa. Olha, é uma barganha. E entrou como um roubo seguido de morte, que é o famoso latrocínio. Ok. A requisição, ela pode vir de qualquer maneira para a gente. Porque o delegado, ele também não está sabendo direito o que aconteceu. Então, ele tem uma primeira ideia, pelo que as testemunhas falam, ou pelo que o PM leva para ele. A história que está correndo aqui, que tinha um cara que entrou no apartamento, um cara de camisa preta, e jogou a menina lá de cima. Ele foi até o local. Entrou lá, o corpo já tinha sido retirado, porque ela foi socorrida. Ela ficou 30 minutos ainda lá embaixo, no jardim, com vida. Viva. Viva naquele esquema de estar tendo dificuldade. Ela estava Agonizando. ela já estava, né, numa fase agônica. Mas você tem que falar que ela está viva porque tem circulação, Sim, tem batimento sim. cardíaco. Muito Os tais dos sinais vitais. sinais vitais. Não é que ela estava viva, tendo noção de tudo. Ela estava, inclusive, com aqueles estertores da morte, que a gente sabe que sangue, a pessoa tem dificuldade, né? A vítima tem dificuldade para respirar e tal. Então, ela ficou meia hora lá. E a médica do resgate, aí foi chegando. Porque meia hora chegou a mãe, aí chegou a avó, chegou o vô, todo mundo, que eles moram todos próximos ali, né? E depois ela falou, não, eu vou levar para o hospital. Foi para a Santa Casa, mas já chegou sem vida. Ela estava vendo que realmente a menina ia falecer. A médica, você A disse. médica do resgate, claro. Ela ficou ali, porque é uma pressão, entendeu? Porque fica todo mundo, né, naquilo, meu Deus, o que aconteceu? Ela está bem, ela está viva, ela vai sobreviver. É uma pressão do caramba em cima do profissional, né? Então, ela ficou segurando aquela situação, mas ela viu que ela já estava num processo. Então, ela falou, olha, eu vou levar para o hospital, porque, né, para tirar um pouco dessa... Levou, mas ela já chegou sem vida, porque ela estava num processo agônico. Então, o perito chegou lá, já tinha saído, e ele falou, putz, alguma coisa não está batendo aqui. Não tem sentido
o indivíduo que entra num apartamento para roubar e joga uma menina do 6º andar. Porque o que acontece, gente? Por mais que você seja uma pessoa mais desligada, vamos supor que você não seja essas pessoas ligadíssimas, né? Porque eu tenho que aprender tudo, eu quero saber a técnica do FBI. Só o fato de você atender isso diuturnamente, você começa a perceber o modus operandi. Sim. Um padrão, né? Então, um padrão. Se eu perguntar para você, gente, cara que assalta condomínio, como é que esse cara faz? Ele chega assim, fala com o porteiro, eu posso entrar aí e tal? É dessa forma que funciona? Não. Não. Se você precisar falar, eu vi, o cara ficou estudando, as pessoas entrando, ou ele entra junto com o morador, Dentro de um carro. ou ele chega com 5, 6 pessoas, dependendo do lugar, e chega armado mesmo e rende, e vai para a garagem para ficar esperando. A gente já tem uma noção. Sim. Mesmo a pessoa leiga, quem não lida com isso. E ali não batia. Mas tá bom. E o que foi levado? Nada. Roubaram o quê? A televisão estava lá, tinha um notebook que estava fechado. Levaram o quê? E por que cortar a tela e jogar a menina dali que caiu na frente, né, do porteiro? E outro, o porteiro estava lá, acordado. Não é assim, ele estava dormindo e não viu. É bem assim, na parte da frente do prédio. Contanto que ele viu a menina caindo. Ele não sabia quem era, mas ele viu. Imediatamente ele ligou para o síndico e falou assim, olha, caiu uma menina aqui. Meu Deus. Porque ele estava na cara dele. Então, você vê como uma coisa... Tá bom, os caras entraram. Como é que eles saíram? Do lado desse prédio, gente, é a corregedoria da PM. Vizinho. Corregedoria da PM indica o quê? Que tem PM lá dentro. Tanto que, quando alguém escutou, a Isabela caiu, jogaram a Isabela, que foi algo assim que a Ana Jatobá gritou. A PM, sempre tem PM lá de plantão. O cara falou assim, mas peraí, jogaram uma menina aqui, deram 10 passos, entraram. E aí chamaram todas Não é que as chamaram viaturas. a polícia. Nossa. Não, né? os caras já... Peraí, o que eles fizeram? Copom, olha, parece que entrou um cara aqui para roubar o prédio e jogou uma menina, que é um negócio totalmente fora do contexto. É impossível acontecer? Não. Não. Não tinha Mas evidência a nenhuma. probabilidade Até porque, é muito pequena. A gente pode estar lidando com uma situação, né? Vamos ampliar o horizonte de vingança. Sim, O pai pode ter se metido numa briga, pode ter uma dívida com alguém, né? A exato. gente entra num ambiente amplo que, Sim. ok. Ali todas as possibilidades a gente valem. tem que atender, Mas, sim, você né? tem que atender. Mas aí... E aí o pessoal chamou, apareceram 14 viaturas, fecharam o quarteirão. Cara, se alguém tivesse entrado, o cara não saía. Foi Não na hora, saía. foi na hora. Foi na hora. Mas tudo bem. O perito falou, não, tem alguma coisa aqui, entrou em contato comigo. Rosângela, eu estou num local aqui, mas não está fechando. Você estava em casa. Isso aqui, sim. Isso aqui tal. Eu falei, então, tudo bem. Estou indo. Entendeu? Então, começou com isso. E como eu já estava realmente estudando há muito tempo mancha de sangue, toda aquela morfologia que indica uma série de coisas, reagente, parará, tal, eu cheguei, a primeira coisa que chamou a atenção foi uma mancha de sangue ali no início, que Na ela casa? tinha uma orientação na casa. Entrei, fomos olhar, claro, tem que examinar todas as vias de acesso, porque, em princípio, não é um latrocínio, alguém entrou, é um intruso. Por onde esse cara entrou? Então, lá tem muro de 4 metros mais 90 centímetros de cerca sensorial, e olha muro, porque, gente, qualquer ação, você respirar, você deixa vestígio. Você imagina um cara, porque por onde esse cara entrou? Ele tinha que ser muito ninja para escalar esse muro, passar por cima de uma cerca sensorial De 90 centímetros. de 90 centímetros. Tinha parte do muro que era de 5 metros de altura. Pra entrar no Então- apartamento não levar nada. Não, e por que o Cortar a apartamento tela? 62? Por que não o 31, 34? Justamente com uma menina... Tudo bem, mas é a nossa função. Então, assim, isso, eu passei a noite esquadrinhando aquilo. Todas as áreas, todas as portas, entendeu? Como é que... por onde que ele poderia, vestígio, impressão digital, a própria porta. Quando chegou lá, a porta estava aberta, com a chave na fechadura. Quando você É chegou. assim, sim, é. Quando o perito chegou, já Ah, estava tá, assim. aham. Então, nós até fizemos a fotografia para mostrar que a chave estava inserida na fechadura. Não teve ali... A chave era mesmo a chave original, não era micha, não era chave falsa nem nada, era do Alexandre. Já Do pegou lado de ali... dentro ou de fora a chave? A chave estava para o lado de fora da porta. Né? Então, mostrando que ele abriu, porque a história era essa. Nós chegamos, as crianças estavam dormindo. Então, ele sobe, o Alexandre, com a Isabela, pega no colo e deixa as outras lá dentro. Sobe,
Abre a porta, deixa a menina no quarto dela, que ela tinha um quarto ali na casa, volta, tranca e desce. Na versão deles é assim, ele desce e não pega as outras crianças, ele tem que ficar dentro do carro, porque chegou um vizinho com o som muito alto, e ali ele ficou 20 minutos, até porque ele não queria sair que as crianças iam acordar, porque já estava o dia todo aquela perturbação, né? Então ele ficou ali 20 minutos, quando o vizinho desligou o som e tal, eles pegaram as outras duas crianças, e quando ele chegou, a porta estava fechada, não estava aberta. Ele abriu, ele entrou, o que chamou a atenção é que no quarto da Isabela a luz estava acesa. Versão deles. Eu não deixei aceso. Aí ele foi no quarto, viu que ela não estava, ele foi procurar no quarto deles, olhou embaixo da cama, tal, nada, até que ele foi no quarto dos meninos. Os meninos, eles dormiam nessas camas de tipo box, assim, mas estavam juntas, assim, encostadas, e encostado tudo na parede. Ele foi lá e viu o corte. Isso é a versão dele. Ele pega, ele está com um bebê no colo, menorzinho, ele olha pelo buraco e vê a Isabela lá embaixo. E aí eles descem, todos, desce a família toda para ver, e a menina está assim, e eles alegam que viram um cara de camiseta preta andando, que possivelmente foi ele que jogou, porque ele deve ter vindo roubar. É essa a história, ponto. Aí você chega lá, o perito, quer dizer, para o perito pode parecer o que eu vou falar, uma coisa assim muito, nossa, que frieza tal. Mas para nós tanto faz, para o perito. Porque eu tenho que examinar os vestígios que estão ali. Se aquele vestígio contar para mim que foi o pai e a madrasta, ok. Se contar para mim que foi um cara que entrou realmente, eu consigo encontrar, ok também. Porque essa posição de distanciamento me permite, né, examinar cientificamente aquilo. Eu não posso ter envolvimento. Então, para o perito, não tem assim, porque eu queria mesmo que fosse falando. Não, tanto faz. Pode chegar qualquer versão para vocês. Qualquer versão, Sim. contanto que ela esteja ali correta e eu consiga oferecer uma dinâmica. Sim. Então, não teve assim, nossa, agora então eu vou ferrar, porque a madrasta, porque o pai... Não, eu nem sabia que era isso. A gente não sabia, de princípio, porque a requisição tinha 3 linhas. Exame no local onde o indivíduo entrou e jogou a menina pela janela, no roubo. Era isso que tinha. Eu não sabia se era madrasta, se era pai, se era padrasto. Não dá para você saber, porque você vai direto para o local. E aí realmente começou. O que pegou ali para mim, que, claro, a história já não estava batendo, estava muito quadrado, cheio de arestas, né? Porque com isso. Cadê o roubo? Você Cadê ia as comentar peças? que te chamou a atenção uma mancha de sangue na A entrada. mancha na entrada. Por quê? A morfologia da mancha, a forma dela, ela me diz a altura que ela foi projetada, ela me diz a orientação, foi de fora para dentro, de dentro para fora, a velocidade, se aquelas gotas foram produzidas com alguém correndo, se ela foi produzida com alguém andando. Eu consigo ver isso, pelo ângulo, pelo formato da mancha. E ali, perto da porta, eu já identifiquei umas manchas que me diziam justamente, a orientação é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Né? Então, a vítima, ela já entrou sangrando. Tá? E, assim, difícil de olhar, porque era um piso desses de laminado, mas todo cheio de manchinha. Ele não era um padrão liso, sabe? Então, era fácil você se confundir ali. Se aquilo era mancha, se era do piso. E ali também uma camada mesmo de sujeira, né? Que estava na casa, assim. Isso foi bem interessante de você verificar. Uma casa assim, totalmente de ponta cabeça. Né? Então, muita roupa espalhada, coisa em cima da mesa, tal, que não era característico de busca. Isso também a gente tem que observar. Porque quando você vê, os caras entraram na minha casa, você chega lá, o que você vai encontrar? Gaveta toda revirada. Porque o cara quer procurar onde ele guardou dinheiro, joia, objetos que tenham ali interesse, celular, qualquer coisa. Então, isso demonstra Teoricamente, busca. se o cara tivesse escolhido este apartamento, é porque sabia de alguma coisa. Muito provavelmente, porque Isso. você não chega e fala assim, eu vou lá no 63, né? Ou vou no 62. Você tem que ter algum tipo de informação. Sim. E não tinha aspecto de busca. Isso foi uma das coisas que a gente coloca no laudo. Porque quem está vendo a fotografia, o juiz, ele pode ir lá e falar assim, mas isso aqui que foi o ladrão que fez, que estava buscando as coisas e deixou uma bagunça? Então, o perito ele tem que falar, olha, isso aqui não é busca.
Isso aqui é característico do hábito rotineiro dessa família. Eu não falo se isso é bom, puta, que família porca, meu, não limpa nem o chão. Eu não vou dar juízo de valor. Eu não estou, mas eu tenho que falar. Isso O que aqui você encontrou. corresponde a um hábito rotineiro. Não é algo de momento. Porque às vezes você chega numa casa, você vê, porque casa tem que ter vida, né? Uhum. Se você chega também numa casa absolutamente arrumada, não tem uma poeira. Um Foi negócio o que você caso fala, pera um da pouquinho. Wolverstoffen, né? Exato. Que era Entendeu? uma casa... Pois é. Assim, absolutamente, porque tudo bem que você gosta de um ambiente clean e tal, mas ela tem que demonstrar vida. Tem gente ali vivendo. Agora, uma casa